Olá, olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia! Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bons, sejam bem-vindos ao canal Educação, aula de Arte e História da Arte com o professor Adeildo. E a gente vai dar continuidade, né, à nossa aula sobre arte piauiense, arte contemporânea no Piauí. Hoje são 4 de julho. Então vamos lá, antes de começar, é bom falar da importância de conhecer, né, a nossa cultura, a nossa atividade cultural, artística, histórica também, certo? Porque muitas vezes a gente lança um olhar de certa dúvida sobre a nossa localidade. Quando eu digo um olhar de dúvida, é exatamente disso, de falta de conhecimento do local. A gente é tão acostumado ali com a nossa vivência, na nossa área geográfica, que se interessa muitas vezes mais pela questão histórica cultural de outras áreas geográficas do que da nossa própria. E aqui em Teresina acontecem umas coisas interessantes, como por exemplo o nome de lugares, formação de outros lugares e características e curiosidades que a gente conhece pouco, certo? Por exemplo, você sabia que a Avenida Frei Serafim, que foi por muitos anos a principal avenida de Teresina, ela foi construída com inspiração no Boulevard Champs-Élysées de Paris? Pois é, a antiga Avenida Getúlio Vargas, depois foi chamada de Frei Serafim por causa da homenagem ao religioso que construiu, junto com as doações e trabalho escravo, a igreja de São Benedito no Alto do Jurubeba, ali em Teresina, e a avenida que vem por trás o homenageia o Frei Serafim de Catânia, e ela foi ali inspirada no Boulevard Champs-Élysées, que é um boulevard mais famoso de Paris. Outras características de Teresina, eu vou falando com o passar da aula. Vamos falar dos nossos artistas. Arte piauiense contemporânea, parte 2. Eu falei de muita gente boa na aula passada. E hoje aqui eu vou também mostrar pessoas tão boas quanto e produções também muito boas. Olha só, falar de arte piauiense e de produção artística cultural contemporânea aqui da nossa cidade, para mim também é falar de amigos, é falar de conhecidos, é falar de professores, né, de orientadores, de pessoas que fazem parte também, né, um pouco da minha história por causa do nosso envolvimento com o curso de arte, com as pessoas que fazem o Departamento de Educação Artística na Universidade Federal. Vamos começar aqui com essa lenda, o Afrânio Castelo Branco, um dos maiores artistas do Piauí. Deixa eu pegar aqui o meu giz, antes de começar a falar. Eu gosto muito de usar esse marca-texto. Ele é bom. Bom, um dos maiores artistas do Piauí. A gente falou na aula passada do Nonato Oliveira, certo? Como uma referência imagética piauiense. Quando eu digo imagética, é aquela referência de imagem representativa. Você bate o olho na obra do Nonato e você identifica Piauí, Teresina. Isso principalmente quem vem de fora, certo? Aqui a gente tem outra referência, que é o Afrânio Castelo Branco. Artista, segundo o texto aqui, artista de grande destaque e representatividade. Ele realizou, ao lado do artista Píndaro Castelo Branco, exposições em países da Europa, patrocinadas pelo Itamaraty. O Itamaraty, gente, é a parte lá do governo que cuida das relações exteriores, certo? O Ministério das Relações Exteriores, que até hoje é chamado por esse apelido Itamaraty, por causa dos barões do Itamaraty, que tinham uma casa que servia de sede do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro era a casa lá do barão do Itamaraty que servia de sede. E aí ela era chamada de Palácio do Itamaraty. Quando Brasília foi construída, aí eles trouxeram o apelido junto, tá? Então o Ministério das Relações Exteriores patrocinou muitas das exposições
em países europeus do Afrânio junto com o Píndaro Castelo Branco. Assim, dessa maneira, sua carreira foi marcada pelas numerosas participações em importantes exposições e eventos culturais pelo país e pelo mundo. O Afrânio Castelo Branco integra a Coletiva de Arte Brasileira, que é uma mostra de 27 artistas que percorreu países como Alemanha, Espanha, França e Holanda. Isso entre os anos de 1972, há 50 anos, e 1973. Aqui em Teresina ele produziu painéis para a reitoria da UFPI, para a sede das Centrais Elétricas do Piauí, hoje conhecida como Equatorial, já foi chamado de Eletrobras. Antes era a Cepisa. Meu pai trabalhou lá. E porque ele trabalhava lá, o pessoal perguntava se a gente pagava conta de luz. Enfim, trabalhou na Cepisa, ele tem um painel lá, nós vamos já mostrar, e também fez painéis para o Palácio da Justiça. O Palácio da Justiça aqui em Teresina também é outro prédio que se destaca, outro lugar que se destaca em termos arquitetônicos, porque é uma construção premiada, certo? De um arquiteto carioca. Já está aqui com a gente, bom dia Edna Souza, bom dia Monique Silva Ferreira, bom dia Maria Jesus Silva, já estão acompanhando a gente. Então, o trabalho do Afrânio Castelo Branco, tá? Já se apresentou na 9ª Bienal de São Paulo, né, com 2 trabalhos. O Anjo do Cachimbo e Enterrado 2 vezes. Foi um dos maiores pintores expressionistas do Brasil. Ponto. Ponto importante. Quando a gente fala de arte moderna e contemporânea brasileira, a gente sempre tem ali, né, o cuidado de explicar que não há exatamente uma única escola modernista em que um artista se lança, certo? Isso acontece com alguma raridade, mas acontece. A maior parte dos artistas modernos brasileiros vão explorar várias escolas modernistas, o expressionismo, o impressionismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo, ali produzindo imagens dentro dessas várias escolas. Alguns se destacam em umas delas, certo? Temos um artista importantíssimo do surrealismo, e aqui o Afrânio vai estabelecer comunicação direta com essa expressividade expressionista, com essa escola modernista expressionista, certo? Se tornando um dos maiores pintores nessa escola modernista no país. A obra dele, porém, é muito rica em estilos e influências. Isso é claro e óbvio que nos pintores, nos artistas brasileiros locais, essas influências desses estilos sejam bem presentes, porque nós somos um lugar colonizado. Então tudo aqui vai ter uma origem nossa misturada com uma influência de fora, certo? Acontece assim. Tendo também a presença do primitivismo nas pinturas dele. Para as artes plásticas piauienses, ele foi um dos maiores nomes, abrindo portas para nossos criadores se mostrarem ao mundo, expondo o valor das nossas artes. Os trabalhos hoje estão em exibição em importantes museus pelo Brasil. Olha, para uma obra de arte chegar numa curadoria de um museu, ela passa por vários, né? Por uma estrada longa, certo? Eu já expliquei aqui uma vez sobre como é que funciona essa história do mercado de arte, tá? E para chegar no museu, ele passou por várias exposições, passou por galerias, e nesse trajeto, por todo o conhecimento e reconhecimento do trabalho, até o ponto de estabelecer uma importância local, nacional ou internacional, e ser parte, né, do acervo, né, curado por um museu. Aí assim, é tipo o ápice, né, o auge da obra do artista. Então ele tem exibição em importantes museus pelo Brasil, incluindo o nosso Museu do Piauí.
Você já foi ao Museu do Piauí? Você sabe onde fica? Mesmo aqui em Teresina, muita gente não tem conhecimento sobre isso. O nosso centro histórico, o Centro Histórico Teresinense, que guarda ainda, né, boa parte do traçado original da cidade quando ela foi planejada. Teresina é a primeira capital planejada do país, certo? Com seu traçado em forma de tabuleiro de xadrez, moderníssimo para a época. Ali no centro, na irradiação principal, que é a Praça Marechal Deodoro da Fonseca, que a gente vai chamar de Praça da Bandeira, ela abriga alguns pontos importantíssimos históricos, né, daqui da nossa Teresina, e um deles foi a sede do antigo governo, ou a antiga sede do governo estadual, que depois virou cartório. Inclusive foi lá que meus pais se casaram, em 67. E logo depois, né, foi transferido para lá a sede, foi criado lá a sede do Museu do Piauí. Fica ao lado do Mercado Central, também histórico, de frente para a Praça Deodoro da Fonseca, Praça da Bandeira. Então lá no Museu do Piauí tem um acervo bem eclético, bastante misturado, com várias tendências, com várias orientações, é bem bacana ir lá, tá bem organizadinho. Então ele tem obras lá, certo? Aí a gente se despede dele em 2017, porque ele falece aos 86 anos de insuficiência renal. Bom, em 1997, salvo engano, ou foi 98, entre 97 e 99, pronto. O Afrânio Castelo Branco foi meu professor de uma das disciplinas lá do curso de arte, e eu tive a honra de conhecê-lo no sentido professoral, né, no sentido orientativo didático, e também nas histórias que compartilhou com a gente das suas aventuras como artista plástico na cidade de Teresina. Mas vamos lá aqui. Aqui a gente traz assim Cepisa para manter o nome antigo, mas hoje essa empresa que foi privatizada, né, ela é chamada de Equatorial Energia. Antes era Centrais Elétricas do Piauí, Sociedade Anônima, Cepisa. Quando ela estava, ainda hoje se chama Cepisa, certo? Assim, por causa do popular, né, a gente não abandona muito essas coisas, essas referências, tanto que a praça que fica, a Praça Monumento da Costa e Silva, uma praça monumental, vou mostrar uma foto depois aqui para vocês, em homenagem ao nosso grande poeta, o da Costa e Silva, fica perto da Cepisa, ela foi, da antiga Cepisa, ela foi batizada de Praça da Cepisa, a gente ainda chama assim. Naquela época, a Cepisa tinha um acervo do Afrânio Castelo Branco exposto para todo mundo. O muro não existia, a passagem era livre, a gente podia adentrar as dependências, pelo menos da parte de baixo da Cepisa, e a gente tinha contato direto com essa obra, que é um painel gigante, certo? E aqui ficavam umas piscininhas onde tinha algas, né, plantas aquáticas, pequenos jacarés e alguns cágados. Eu me lembro quando criança, porque eu ia para lá, porque meu pai trabalhava lá, e a gente ficava ali olhando os peixinhos, os tracajás, os cágados e os jacarezinhos que tinham lá. E o painel, esse painel aqui que foi chamado um especialista para restaurar. Depois que a empresa foi vendida, aí foi contratado um especialista para restaurar a obra que estava muito deteriorada. Aqui na foto a gente tem os operários, né, trabalhando nesse processo de restauração do ambiente, não da obra. E aqui a especialista restauradora, a professora Zosilena Frost Costa, da UFP, competentíssima, fazendo análise aí da tela para restauro. Essa tela é referencial importante da arte piauiense aqui no nosso estado. Pouca gente conhece. E agora, com a privatização da empresa, talvez fique um pouquinho mais complicado. Vai depender da política da empresa, né? Dela organizar-se de modo a fazer com que a comunidade tenha acesso
a essa nossa referência artística do estado, tá ok? Aqui a gente tem uma foto antiga, aqui tem o Afrânio, e ele está sentado aí à frente, lá no fundo tem uma outra parte do painel, que tinha o painel lá da Cepisa, voltando bem aqui. Esse aqui é o painel central, né? Esse que eu mostrei para vocês. E ali na entrada, na parte de dentro, tinha outro painel, que é esse que a gente vê aqui. Certo? Esse aqui eu não sei se ainda está lá. Bom, não tenho informações sobre isso. Essa foto é da década de 70. Aqui a praça da Cepisa. Esse prédio redondo, moderníssimo para a época, por causa do formato, é o prédio sede da antiga Cepisa. Aqui a gente tem as margens do rio Parnaíba, certo? Hoje tem uma ponte aqui, que é chamada Ponte da Amizade, que leva para Timon. A ponte, ela tem duas alças assim, de acesso, etc. Isso aqui é mais ou menos 1980, 79, 80. E aqui na margem da Avenida Maranhão, a Praça Monumento da Costa e Silva. Uma praça monumental com uma cascata, né, uma cachoeira que está desativada, que passa por cima do monumento da Costa e Silva, que tem vários... tinha, né, vários poemas deles gravados em placas de metal e outro no chão, em cimento. Tinha uma iluminação fantástica, uma praça maravilhosa. Depois ela foi, no governo do Alferraz, ela foi cercada, né? A praça ganhou grades, né, de uma estrutura que separava ela do espaço aberto. Enfim, essa praça, nessa praça chamada Praça da Cepisa, como referência ao prédio em si, e nesse prédio aqui que vão se encontrar referências da arte piauiense com a obra do Afrânio Castelo Branco. Então a gente vai ter o pintor na Cepisa e o poeta na praça. Ok? Eita, esse ônibus aqui é da empresa Gomes. Acho que ninguém lembra mais. Eu pegava esse ônibus para ir para a escola. Vou lá. Deixando um pouquinho de lado aí o Afrânio, vamos para outra referência artística importantíssima do nosso estado, que é a Fátima Campos. A Fátima Campos, ceramista. Aqui na foto a gente vai ver esse mosaico aqui na parede, feito de cerâmica, acredito eu, se eu não estiver enganado, para o prédio do... não sei se é da Associação dos Municípios. Bora lá. Maria de Fátima Campos Souza Medeiros, artista plástica piauiense, signo de peixes, nasceu na cidade piauiense de União. Meu pessoal de União. Cursou artes no Centro de Pesquisa de Arte Ivan Serpa, na cidade do Rio de Janeiro. E começou com pintura na década de 70. Depois, já em São Paulo, procurando uma técnica que pudesse exprimir sua arte, porque tem isso também. O artista, muitas vezes, ele procura uma técnica que possa ser, onde possa ser possível ele explorar 100% as suas inspirações e a sua maneira de ver o mundo. Ok? Muitos escultores também pintam, também fazem instalação, certo? Muitos pintores também se aventuram na escultura. Pablo Picasso fez muito disso, fez escultura, fez pintura, fez cerâmica, né? Foi ceramista. E é nessa busca onde eles procuram estar ali traduzindo a sua visão de mundo e procurando a melhor maneira para expressar aquilo, esta visão, né? Aquilo que eles sentem em relação ao mundo. Então, procurando uma técnica que pudesse exprimir sua arte, ela escolheu a cerâmica como veículo de expressão. Começou com argila e se aprimorou na técnica de cerâmica com o cozimento em alta temperatura com a Ofra Grinfeder, em São Paulo. A gente pode dizer sem medo algum que a Fátima Campos é a nossa principal ceramista. Trabalhos da Fátima. Às vezes a gente anda pela cidade e não percebe muito, mas assim, lá na Avenida Frei Serafim tinha um casarão antigo lá, para quem não sabe, aqueles casarões antigos da velha burguesia de Teresina,
eles são todos tombados, né? Eles não podem ser modificados na parte de fora, na estrutura em si. Na parte de dentro, tudo bem. Mas na parte de fora, né, as fachadas, as estruturas, elas não podem ser modificadas. Por isso, o Colégio Sagrado Coração de Jesus, conhecido como Colégio das Irmãs, ele ainda está intacto pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro é moderníssimo, né? Tudo atualizado direitinho, só não pode mexer do lado de fora. Então, mesmo assim, um desses casarões sofreu lá um processo de deterioração e no lugar dele foi construído um hotel, certo? Esse hotel, chamado hoje de Metropolitan. E na fachada, na entrada do Metropolitan, tem um conjunto de cerâmica, né, de arte em cerâmica, de mais ou menos, são peças de quase 2 metros de altura, da Fátima Campos. Na UFP também tem. A antiga Floricultura Primavera ali no centro, que já fechou, às vezes eu passo lá, e as peças da Fátima que ela fez para a floricultura ainda estão lá dentro. Dá vontade de levar para casa, mas enfim, deve ter um dono lá, né? Tomara que cuidem direitinho. Bom, a Fátima participou de exposições coletivas nacionais em diversos salões de arte em Recife, Brasília, Goiânia, São Paulo e no Recôncavo Baiano, na Bahia. E de exposições internacionais nos Estados Unidos. É citada em várias revistas de decoração, como Casa e Jardim, Casa Cláudia, Espaço D, Viver Bem e Casa Vogue. Para você ser citado na Casa Vogue, tem que ter comido muito feijão com arroz, viu? Sendo destaque e capa em algumas edições. Por que esse destaque? Por que ela consegue, nesse tipo de revista aí, esse tipo de destaque? Porque o trabalho da Fátima, ele é muito envolvido com a questão arquitetônica e de decoração, certo? Porque são peças escultóricas que fazem parte da estrutura, muitas vezes da estrutura de decoração ligada diretamente à arquitetura. Então é uma linguagem ali bem próxima com o interesse, voltado com o interesse desse tipo de revista, certo? E como o trabalho dela é muito bom, de excelente qualidade, de uma visão estética bastante apurada, é claro que chama a atenção, certo? De edições como essas aí, ok? Fátima Campos. Aqui outros exemplos de trabalhos dela, isso tudo é de cerâmica. Esse aqui é um painel, certo? Feito de cerâmica pintada. Ela vai montando as peças e formando esse amálgama aí, esse mosaico colorido. A peça toda, ela prevê aqui uma continuidade, ela é um círculo todo, certo? Tirei aqui só um detalhe. E outras como essa outra aqui, que é abstrata, certo? E esse outro processo aqui. Bem voltado à questão, né, primeva, né, indígena, piauiense. Então, quando a gente falar de escultura e cerâmica e a referência no Nordeste, a gente vai ter o Piauí com a Fátima Campos, beleza? Não esqueçam disso. Lá no Museu do Piauí, vocês vão encontrar essa peça aqui que está lá exposta, A Rendeira. Aí aqui é uma fala da Fátima, tanto que está entre aspas. Gente, essa peça é imensa. Ela tem uns 2 metros ou mais de altura. E ela é fantástica, porque é uma peça figurativa, realista, fantástica, com um quê de surrealismo muito bacana. A Rendeira dá continuidade a um trabalho que estou desenvolvendo, isso a Fátima dizendo, partindo da figura da minha avó do Carmo, na qual me reconheço como mulher e artista, recriando-me, retornando ao ventre, ao chão, ao barro, dando forma a figuras ancestrais de mulheres provedoras com seus formatos generosos, seus corpos marcados pelas batalhas da vida. Assim, só na figura, não dá para perceber exatamente toda a grandiosidade, a magnitude que essa peça apresenta. Então eu convido a vocês, quando tiverem a oportunidade, de estando em Teresina, de visitarem no Museu do Piauí, além de todo o acervo do museu, essa peça
da Fátima Campos, certo? Que é de encher os olhos. É toda de cerâmica, toda ela de cerâmica. Agora imagine o trabalho que deu, né, na composição, na idealização, no projeto e na execução de cada parte dessa. Aqui a gente vê, né, na colocação aqui das pernas, um sequenciamento, uma seção, né, como fossem cortes de módulos empilhados. Isso é muito característico da obra da Fátima Campos. Ok? Afrânio Castelo Branco, Fátima Campos. Agora vamos aqui ao Washington Gabriel. Quem anda pela Avenida Marechal Castelo Branco, aqui em Teresina, que vai até lá no finalzinho, chegando no condomínio Alô Brasil, se dá conta, se depara com esse vagão, trailer abandonado. É um vagão de trem que foi abandonado ali. E aí a prefeitura fez uma urbanização e aproveitou, né, esse vagão que estava ali, fez uma estrutura e aí chamou um grafiteiro de mão cheia, eficiente, competente para fazer um trabalho aí. E quem foi lá foi o Washington Gabriel. E a gente sabe que a cultura do grafite está ligada. O grafite é dos braços artísticos da chamada cultura hip hop. E para essa cultura, o Washington Gabriel diz: a minha vida toda foi dedicada à cultura hip hop. E a gente não pode deixar de lado, não pode deixar de perceber que o grafite é a principal arte urbana. E o hip hop, como movimento que amálgama, que junta, que coleciona essas representatividades culturais, ele vai estar dentro desses processos de representatividade também. Então, quando a gente vai falar de arte urbana e de grafite em Teresina, a gente tem excelentes nomes. Eu trouxe como destaque esse do Washington Gabriel. E veja bem, ele cresceu na zona norte de Teresina, no bairro Mocambinho. Durante a infância, conheceu a arte por meio dos desenhos animados, exibidos na TV, e conta que os programas eram uma febre entre os amigos. Não se contendo em apenas assistir aos desenhos, seus colegas e ele tentavam desenhar os personagens e criavam suas próprias histórias em quadrinhos. Quem nunca, minha gente? Pelo menos no meio das pessoas que gostam, né, se identificam com a representação visual, a gente começa assim, assistindo os desenhos, se encantando com os personagens e tentando desenhar. Quantas mil vezes eu não fui para a escola vendendo meus desenhos do Homem-Aranha, do X-Men, desses super-heróis que a gente assistia na época, o He-Man, esse povo todo, e personagens mais infantis, como a Turma da Mônica, né, os Smurfs, tudo. A gente fazia isso, e quem gostava de desenhar ficava nessa atividade toda, e a gente ganhava até um dinheirinho, né, vendendo para os colegas nossos desenhos. Enfim, nunca cheguei a criar história em quadrinho, não era muito a minha vibe, mas muitos colegas faziam isso. Bom, é assim que geralmente a gente começa na cidade, né, em zonas urbanas, muitas vezes no interior também, essa ligação, né, esse início com a arte e com a vida artística. Bom, fora isso, o grafiteiro estudou com muitos colegas apaixonados pelos desenhos. E naquele ambiente, ser desenhista representava ter status na escola. É meio assim, né? O fulano não é bom em muita coisa, ele não é chamado para o interclasse, porque ele não joga bola direito, mas ele é o cara do desenho, o cara que desenha. A gente tem um certo status nessa questão bem aí. Bom, nesse período, o Washington Gabriel se aproximou dos desenhistas para também aprender a desenhar. Esses reconheceram talento no menino e começaram a dar dicas. A aposta funcionou, pois depois das aulas, o Washington não parou mais. Passou a comprar revistas em quadrinhos para ampliar as imagens dos desenhos. E isso é uma técnica, né, que a gente costuma fazer bastante, né, ampliação de imagem. E a ganhar alguns trocados com as artes. Com essa experiência, o grafiteiro foi se aperfeiçoando até conseguir desenhar retratos, estilo que só foi se fortalecendo e fazendo parte da identidade artística do Washington Gabriel.
Quando a gente fala de retrato, tá aqui, voltando para a imagem, você vê aqui que ele tem representações de rostos humanos, tá? Então foi nessa linha que o Gabriel, né, desenvolveu mais o seu talento. Aqui alguns exemplos, né, da arte do Gabriel na rua. Grafite explosivo, colorido, expressivo, de linhas bastante marcantes. O Washington tem meio que a cara do grafite teresinense. A questão do retrato, né, ele traz isso aqui pra gente. Os trabalhos em retrato são mais expressivos quando eles são trabalhados assim, mais em preto e branco, certo? Porque traz toda aquela linguagem da foto romântica em preto e branco, certo? Do romantismo da atmosfera do preto e branco, que não é muito fácil de fazer, certo? Mas tá aí o trabalho do Gabriel. Já viram isso aí pelas ruas de Teresina? Muitos desses trabalhos já foram cobertos de novo, né, com outra pintura, com nova pintura, mesmo porque aqui na nossa cidade ainda falta uma visão, né, e um direcionamento sobre a organização dessa arte urbana aqui na nossa cidade. Um projeto que realmente estabeleça um local ou uma atividade ou vários locais onde os grafiteiros, né, o pessoal do grafite possa explorar, né, as suas capacidades. Nós já temos um projeto muito bacana, né, que é do pessoal do projeto Cuia Artes, de intervenção urbana, bastante interessante, que já fez muita coisa bonita do início do ano para cá, do final do ano passado para cá, mais ou menos, certo? No prédio da Justiça Federal, ali perto da Igreja de São Benedito, e outras regiões ali no centro, né, várias intervenções bacanas. E aí é o seu trabalho do Washington Gabriel. Saindo da questão pictórica e imagética e passando para a arquitetura, porque sim, nós também temos excelentes nomes na arquitetura, arquitetos formados academicamente, eles também são louvados, o trabalho deles é magnífico, etc. O trabalho acadêmico, direcionado, estudado. Mas eu trouxe aqui o trabalho de um autodidata, o Gerson Castelo Branco, e a impressionante obra de um arquiteto autodidata. Essa casa, as casas dele, né, são mais conhecidas aquelas de Parnaíba, né, da Praia da Pedra do Sal, da Praia de Atalaia. Ele tem algumas casas lá. Os projetos são esses, com pedra de picos e com madeira de carnaúba e babaçu. Aí a voz do Castelo Branco, do Gerson, é essa daqui, entre aspas. Ele diz o seguinte: nós, arquitetos, sempre tão formais, chamamos de internacional o que na realidade é apenas mais uma forma conhecida de construir. A arquitetura de Gerson Castelo Branco ela é original e fica bem em qualquer lugar do planeta sem perder sua essência, que revela um Brasil puro, intocado e por isso mesmo sem cópias, né, único. Na verdade, essa fala é da Olga Creu, né, arquiteta e jornalista. O Gerson tem a seguinte história. Em 1948 ele nasce em Parnaíba, ou na Parnaíba, como a gente diz. Logo na infância descobriu sua ligação com o campo das artes e muito precocemente percebeu que todo o sistema era invertido. Os objetivos eram de manipulação lá na escola. Quando éramos mais ousados com qualquer tipo de inovação, havia um controle. O meu olhar não estava para meninas, estava para os meninos. Isso gerava uma situação extremamente incômoda numa cidade retrógrada. Com 18 anos, saiu de casa de sua família e chegou em Salvador, ao se deparar com a Baía de Todos os Santos, o colorido fantástico das ladeiras e a população soteropolitana, se viu apresentado para um Brasil que desconhecia, né? Um Brasil intenso. Fez vestibular para arquitetura, mas foi aprovado em sua segunda opção, que foi Belas Artes. Era incrível estar ali, novos baianos, Carnaval da Bahia, tudo muito curioso, novos hábitos, nova cultura. No entanto, era muito difícil ter os recursos para se manter na cidade. Foi nessa atmosfera que o trabalho do Gerson Castelo Branco floresceu, né, e permaneceu.
Outras referências que a gente tem do Gerson aqui é o Parque Puticabana. Lá no parque se encontram algumas construções, né, que são de bares e restaurantes, né, com essa concepção aqui feita por ele. O Parque Puticabana, que no final da década de 80, salvo engano, 1989 adiante, começou esse projeto com o então governador Alberto Tavares Silva, o Alberto Silva, o mesmo que teve o projeto de construir o estádio que tem um apelido, né, no nome dele, o Albertão, aqui. A visão do Alberto Silva era criar um parque aquático às margens do rio Puti, certo? Que tivesse o mesmo chamativo, o mesmo nome chamativo da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Aí, como o rio é o Puti, aí ficou chamado de Puticabana, certo? Na época foi até assim uma coisa meio piada, a gente achou engraçado, o pessoal fazia chacota disso, mas como tudo que o Alberto Silva fazia, ele pegava e fazia. E ele fez a Puticabana e chamou o Gerson para esse projeto, né, das orientações arquitetônicas aí do parque. O parque tinha, hoje não tem mais, né, as piscinas foram cobertas e tudo, mas tinha piscinas inclusive de ondas. As piscinas com um maquinário lá que fazia onda artificial. Era uma praia, por isso o projeto chamou-se assim, Puticabana. Hoje ele é mais um parque florestal, vamos dizer assim, porque tem a questão da natureza e tem a margem do rio, certo? Você vai lá para fazer corrida, para praticar esporte e tudo mais, mas piscina não tem mais. O chamativo principal do Parque Puticabana era esse projeto arquitetônico, né, somado com o parque aquático. O motor que gerava as ondas era imenso. Foi um projeto, como todos os do Alberto Silva, né, todos bem grandes, grandiosos. E não só esses projetos aqui da Puticabana, mas também mais voltado para o litoral, o trabalho do Gerson Castelo Branco como arquiteto. A arquitetura em Teresina é uma linguagem bastante forte, o curso de arquitetura aqui na UFP é muito bom, bastante respeitado, nós temos referências muito boas da arquitetura, na arquitetura brasileira, certo? Com bastante inovação, imaginação e originalidade. Só que o Gerson tinha uma pegada mais regional, ou seja, ele pensava, como alguns outros bons arquitetos ainda pensam, a vivência do piauiense com o seu clima, com os seus costumes aqui na nossa região. Porque não adianta você fazer uma construção, pensar uma obra, certo? E não levar em consideração a vivência das pessoas. O clima, as atmosferas, o vento, o sol, essas coisas todas. Quem pensa isso é o arquiteto. E aí eu acabo respondendo uma dúvida que é bastante corrente, né, quando eu estou dando aula de arquitetura, sobre a história da arquitetura, que os meninos perguntam, as meninas perguntam qual a diferença de arquiteto para engenheiro civil. O arquiteto é chamado de artista social. Então, enquanto ele pensa a construção e a vivência humana dentro da construção, o engenheiro não vai pensar muito nisso, na vivência, de jeito nenhum, nessa coisa de vivência humana, tá? Se uma obra é estritamente feita por um engenheiro, ele vai pensar no estrutural, ele vai pensar na divisão, ele vai pensar na praticidade da coisa, na funcionalidade, mas muito pouco nessa coisa da vivência humana dentro da construção, né? Estar lá, usar aqueles espaços, né? E a questão visual também, certo? A aparência da coisa. Por isso que muito engenheiro fica doidinho com o projeto de arquiteto, porque o arquiteto faz a forma e diz pro engenheiro, te vira, constrói aí que o projeto é esse. Fotografia agora, os fotogramas e o olhar de Antônio Quaresma, também foi meu professor na UFP. Ele diz assim: a paixão pela fotografia começou quando um mundo invisível a olho nu se tornou visível para mim.
Eu era estudante de medicina, olhando no microscópio as formas que eu não via a olho nu. Foi um mundo que se revelou. Era o mundo das formas, das bactérias, como eu era por dentro, como eu sou. Aí você vê a pessoa da aula. Eu acredito que ele deve ter terminado o curso de medicina. E aí foi se dedicar à fotografia. E é um dos maiores, talvez o maior nome da fotografia piauiense, da fotografia histórica no Piauí. Ele faz uma arte fotográfica pouco convencional, ele trabalha com fotogramas, mas e com microfotografia. Tem fotografias, né, dessas do Quaresma em exposições no Museu do Piauí, tem fotografias dele em várias clínicas, que eu já falei para vocês que as clínicas médicas aqui em Teresina, os hospitais particulares, principalmente os particulares, alguns deles são verdadeiras galerias de arte. Eu vou citar um exemplo, como o Hospital do Olho, aqui em Teresina, que tem do hall de entrada até cada consultório, certo? É uma exposição artística. Tem obra de muitos piauienses, tem vários quadros fotográficos do Quaresma. Tem um quadro de um desenho de Burle Marx, que foi o mesmo paisagista, artista, que projetou o jardim lá da Praça da Cepisa, da Praça Monumento da Costa e Silva. Tem uma pintura do artista projetista de Brasília, né? O Oscar Niemeyer, e esquecendo o nome dele. O Oscar Niemeyer, que projetou os prédios públicos de Brasília, o projeto da cidade é do Lúcio Costa, e muitos mais, certo? O Quaresma acaba sendo um queridinho dessas clínicas, porque sempre tem uma fotografia, um trabalho dele por lá. Nesse mesmo Hospital do Olho, pasmem, num dos banheiros tem um quadro, uma fotografia não um quadro, uma obra fotográfica do Quaresma. Até nos banheiros tem obra de arte. E eu estou falando de uma clínica do centro. Imagine aquelas da Zona Leste que são mais suntuosas. O Antônio Quaresma de Souza Filho é fotógrafo, então acho que ele largou a medicina. Piauiense natural de Campo Maior, nasceu em 53, no dia 27 de janeiro, sob o signo de Aquário e Dragão. Aí é outra história. Graduado em Educação Artística pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Fotografia Artística pela New York University International Center of Photography. Eita Deus! Então, vamos lá de novo. Mestre em Fotografia Artística pela Universidade de Nova York e pelo Centro Internacional de Fotografia. Doutorado em Teoria da Imagem pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, desenvolvendo o projeto de tese sobre natureza morta em fotografia. É professor do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal do Piauí, foi meu professor, participou ao longo dos últimos 30 anos de várias coletivas no Brasil e exterior, realizando também exposições individuais em Teresina, São Paulo e Nova York, com fotos em acervos particulares de colecionadores do Brasil, França, Itália, Portugal, Alemanha e Estados Unidos. Apesar de ter trabalhado como documentarista, foi na arte que Quaresma se encontrou e pôde expressar sua identidade e conquistar o cenário das artes. Mesmo trabalhando como documentarista, permitiu-se experimentar e explorar diversas expressões artísticas. Então é isso, né? A coisa da identificação com a técnica que melhor traduz a visão que o artista tem do mundo de si, certo? E suas inspirações, a melhor maneira dele se expressar. Uns se identificam com a fotografia, outros com a escultura, outros com o desenho, com a arte urbana, outros com a pintura. E as técnicas vão se entregando e sendo dominadas por esses artistas, né, pela pessoa que se entrega a elas. E a gente vê isso muito bem feito nos trabalhos dos nossos artistas. Aqui, exemplos dos fotogramas do Quaresma, né? Fotograma 92, 98. Professor, o que é um fotograma? O fotograma é uma técnica fotográfica que ela está muito próxima do chamado negativo, né, da imagem fotográfica do que a imagem revelada.
Então é possível fazer, essa técnica, ela está próxima, ela ainda é muito original, ou seja, é voltada para a forma analógica, pronto, né, de fotografar, não são fotografias digitais, o que torna o trabalho artesanal, analógico, mais complexo e que exige um estudo maior sobre a questão fotográfica. Porque a fotografia digital, ela não é uma coisa assim facinho de fazer também, não é porque você tem um celular que você aponta a câmera do seu celular para qualquer lugar e faz uma foto boa, não é isso. Ainda quem faz a foto é o fotógrafo, não é a máquina, certo? Se fosse isso, qualquer um que tivesse uma boa câmera fazia boas fotos, mas não é assim que funciona. E essa ligação com o processo meio que artesanal, né, se aproxima mais da linguagem artística. E o Quaresma, né, vai trabalhar mais essa linha aí também. Ele também faz fotografias digitais, com certeza, mas o trabalho dele está mais aí com os fotogramas. O que traz uma visualidade bastante elegante. Ok? Em si, falando de artistas, eu vou trazer aqui para falar de dança. Um grupo, tem muita gente boa na dança de Teresina, no Piauí todo. Mas assim, a nossa linha de dança ainda é tradicional demais e não reflete muito, certo, as nossas características locais. Como assim? Porque ainda é, pasmem vocês, um referencial muito forte o balé clássico. Isso, o balé romântico francês, europeu, que ainda tem muita força na dança de Teresina. A Escola Estadual de Dança Lenir Argento, ela tem essa linha, ela começou com essa linha, certo? A dona Lenir Argento foi a que trouxe o balé para o Piauí. E só pouco tempo atrás é que nós começamos a olhar essa expressividade do povo, a raiz do povo piauiense, indígena e africana, não só europeia, certo? Há pouco tempo. Aí, para representar essa linha de dança que nos caracteriza, que procura nos aproximar da nossa ancestralidade, eu trouxe o grupo cultural Afoxá, na pessoa, né, da organizadora desse grupo, a professora Artenilde Silva. Então, grupo Afoxá, negritude piauiense e afroancestralidade na dança. Aí, para falar do grupo Afoxá, eu trago aqui um espetáculo deles, certo? Dramaturgia, palavras, danças, ruídos, luzes, videodança, vídeo com dança, corpos ancestrais, tudo isso na convivência e coexistência de mundos plurais. O Mundo que Morreu em 2019 é um espetáculo de dança em cocriação do grupo Afoxá, Artenilde Silva e Elielson Pacheco, e traz um turbilhão de sensações e recursos interativos, como é próprio da circularidade afro. Esse espetáculo vai falar da pandemia. Aí ele traz esse título, é O Mundo que Morreu em 2019. É um foco nessa transformação que nós tivemos de lá para cá, do final do ano de 2019 para cá, certo? E toda essa expressividade, o grupo Afoxá traduz nesse espetáculo, certo? A organizadora, a Artenilde Silva, junto com o Elielson Pacheco, descrevem e traduzem esse processo inteiro, certo? Então, o grupo Afoxá traz ainda aqui, para explicar sobre o espetáculo, né? A performance é um convite a sentir, pensar e agir o mundo pandêmico, mas também, em certa altura, exige a quem está na plateia a parir novos recomeços. Se de um lado a dança traz dor da morte, a cachoeira das carpideiras enlaçadas no cantar, a despedida, de outro traz o recomeço. É paradoxal, mas na morte aqui é também recomeço.
Artenilde diz o seguinte: a cultura banto tem muito respeito pela morte, pois acredita que somos alimentados pelos mortos e não pelos vivos. Quem nos ensina? Os avós, que são nossos antepassados. Por isso, esse trabalho é ancestral e matriarcal, conta, né, a organizadora Artenilde Silva. Agora, quem é esse grupo? O que esse grupo faz? O grupo de produção cultural e artístico, né, de dança, percussão, artes plásticas, artesanato, culinária e estética de valores afrodescendentes. O grupo Afoxá. Esse grupo traz toda essa discussão da nossa ancestralidade africana, porque assim, toda vez que a gente vai falar de cultura brasileira, certo? A gente sempre destaca que nós somos um povo formado por essas três vertentes importantíssimas. A gente tem os povos originários, indígenas que já estavam aqui, os exploradores portugueses que vieram da Europa para explorar, para se aventurar, e os que não vieram convidados, né, vieram arrastados à força, os negros africanos. Todos contribuíram, de certa forma, com a cultura, com o jeito de falar, com o jeito de agir, com o jeito de vestir, com o jeito de cozinhar, com o jeito de dançar, de pintar, de interpretar. A nossa arte brasileira. O Brasil é um país imenso e se destaca em formas diferentes por toda a sua região. E aqui no Piauí, aqui no Nordeste, nós vamos ter também esse braço africano, esse braço indígena, o braço europeu, que a gente já está acostumado com ele. Eu estava falando aqui no começo da aula de Teresina e da formação da nossa cidade. Nós sempre tivemos uma inspiração europeia francesa muito forte. Se ensinou francês aqui em Teresina por vários anos. O Liceu Piauiense é uma escola de ensino médio nos moldes do Lycée Français, tanto que ele traz o mesmo nome ainda, o Liceu. E se ensinava francês no Liceu até o final da década de 90. Teresina ansiava ser uma Paris dos trópicos. Então isso já era bastante marcante. A cultura africana e a cultura indígena misturada com esse processo todo também faz parte e precisa ser lembrada. No caso da cultura afro, no Piauí, essa força ela tem que vir com mais incidência, porque foi um povo que por muito tempo foi colocado de lado, certo? Aí ela traz essa ancestralidade, está aqui a Artenilde, o Elielson Pacheco, aqui tem outros componentes que eu não lembro o nome agora, aqui tem o professor Francisco Elismar da Silva Júnior, que também faz parte do grupo, e os outros colegas que eu não estou lembrando bem agora. O grupo Afoxá se reverte de uma força expressiva bastante importante também nessa linguagem artística piauiense. O que eles fazem lá na Leni Argento? A Escola de Dança Estadual Professora Leni Argento tem a única turma, né, a primeira e única turma de dança afro no estado. Com 35 anos de existência, a Escola Estadual de Dança Leni Argento formou a primeira turma de dança afro. Não se pode negar o mérito do grupo Afoxá nesse esforço, né, que defendia a dança afro. É do grupo Afoxá, os professores, inclusive, professor Artenilde, professor Elismar, professor... não posso esquecer o nome do povo. Deixa eu ver aqui, senão... Olha lá, o Elielson, né? Porque tem o Elismar e o Elielson, nome parecido. Ops. Eles têm uma importância grande nesse processo porque dentro da escola de arte Leni Argento, de escola de dança, já tem, né, a privilegiada parte do balé clássico, certo? Também fantástico, o balé piauiense não deve a ninguém, tanto que vários bailarinos e bailarinas aqui acabam indo para o balé Bolshoi no sul do país e de lá para a Rússia, certo? Mas faltava ainda essa parte que nos constrói a nossa ancestralidade através da cultura afro. Esperamos que possa aparecer também cursos de dança e de outra expressividade artística do nosso outro braço formador cultural, que são os indígenas, os povos originais. E a gente fica nesse aguardo, nessa construção de identidade local,
A nossa arte piauiense é fantástica, a nossa linguagem artística é extremamente bem representada e representativa, e deixo aqui a importância da gente ficar sempre valorizando, estudando, pesquisando e conhecendo os artistas da nossa terra, certo? Bom, termina aqui a nossa aula, a segunda parte da nossa aula sobre a arte contemporânea piauiense. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado, uma ótima semana e até a próxima. Tchau!